a leitura bíblica em classe? Tá arrumando? Pedro tá arrumando, irmãos. Então nós vamos acompanhar aí com ele, né, enquanto ele arruma. 2 Reis 18, versículo 1 ao 3, versículo 13, versículo 28, versículo 29. 2 Reis capítulo 19, versículo 1, versículo 5 ao 7, versículo 15, versículo 16, versículo 20 e versículo 21. Além da história de Ezequias estar aqui nessas passagens também, no livro de 2 Reis, também se encontra em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29 ali em diante. Os irmãos vão achar também a história de Ezequias. Tem muitos detalhes ali em 2 Crônicas que não é contado em 2 Reis. Então é importante também ler o livro de 2 Crônicas também, que vai contar com mais detalhes a história dos reis de Israel. No ponto? Então Pedro vai colocar e todos nós acompanhamos aí na revista. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor: Assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Glória a Deus, irmãos. Então, só uma introdução aqui, né, à nossa lição. Ezequias, ele foi o rei de Judá, não foi o rei de Israel, ele foi o rei de Judá. Nós estamos aprendendo aqui, né, que o reino estava dividido. Reino do norte era o reino de Israel, reino do sul era o reino de Judá. Então Ezequias reinou em Judá. Os irmãos aprenderam na semana passada que o rei da Síria, Senaqueribe, se levantou, né, e levou ali o povo de Israel cativo. O rei da Síria levou... Pai do Senhor, irmã. Vai vir hoje não? Então, irmãos, o rei Senaqueribe da Síria, né, levou o povo de Israel cativo, o reino do norte. Então, depois que ele levou o povo de Israel cativo, agora ele estava tentando levar também o reino de Judá cativo. Então, nós vamos aprender mais sobre isso no decorrer da lição. Objetivo geral dessa lição: asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Objetivos específicos são 3: apresentar o íntegro reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. Vamos lá. Eu vou estar lendo aqui algumas características do rei Ezequias. Eu vou ler aqui interagindo com o professor que só tem na minha revista. Então vou ler para os irmãos. Diz assim, ó:
Sua fé não foi superada por nenhum dos reis de Judá. Veja que foi o rei que mais teve fé em Judá. Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus que estava sobre ele lhe era suficiente. Então ele também não fez aliança com nenhuma nação, como os outros reis fizeram, né? Aqui nós vamos entender por que o reinado de Ezequias foi um reinado segundo, né, a vontade do Senhor. Aqui diz também: este grande rei não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, fidelidade e justiça. Um rei de grande fé, fidelidade e ainda que praticava a justiça do Senhor. Irmãos, os reis de Israel, os reis que reinaram ali no Reino do Norte, foram 19 reis. Todos os reis de Israel foram reis maus, que só fizeram o que era mal ao Senhor. O reino de Israel, o Reino do Norte, ele durou mais ou menos 200 anos e teve 19 reis. E todos esses 19 reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então chegou um dia que veio o cativeiro assírio, né? Levaram ali o povo cativo para a terra, ali para o país da Assíria. E aí o que acontece, irmãos? Essas tribos do Reino do Norte, 10 tribos do Reino do Norte, nunca mais foram vistas. Eles desapareceram e nunca mais foram vistas essas tribos. Então, olha o que o afastamento de Deus pode trazer, né? As consequências ruins que podem trazer. O reino de Judá, ele durou mais ou menos 400 anos. Em 200 anos do reino de Israel, o reino de Israel foi levado cativo. 200 anos depois disso, aí o reino de Judá que foi levado cativo também pelo reino babilônico. Porque o reino de Judá também começou a cometer os mesmos pecados do reino do norte. O reino do sul começou a cometer os mesmos pecados. Então, consequentemente, também sofreu as mesmas consequências que foi a consequência do cativeiro. Ou seja, não aprendeu, né, com os erros do reino do norte. Isso nos ensina, irmãos, que nós temos que aprender com os erros, né? Os erros das pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, das pessoas que não servem ao Senhor, vão ter consequências ruins. Então, quando nós aprendemos isso, nós vemos que a melhor maneira de nós termos aí um final glorioso na presença do Senhor é aprender com esses erros e não repetir os mesmos erros. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 13 em diante, vai dizer que tudo aquilo que foi escrito, todos os exemplos daquele povo que morreram lá no deserto, tudo isso aí é para nos servir de exemplo, para que a gente não cometa os mesmos erros, as mesmas coisas, caia na mesma idolatria daquele povo lá, né? Se afaste do Senhor. Então tudo que foi escrito para o nosso ensino, como diz também lá na carta aos Romanos. Então 400 anos durou o reino do sul, e depois de 400 anos o reino babilônico também levou aquele povo ali cativo. Mas isso nós vamos aprender na última lição, vamos aprender mais aqui sobre o rei Ezequias. Então o rei Ezequias foi um rei que fez a vontade do Senhor, foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. É claro que ele cometeu seus deslizes também, cometeu seus erros para mostrar que ninguém é perfeito. Por mais que a pessoa seja fiel a Deus, tenha fé, né, seja adorador do Senhor, mas a Bíblia nos ensina que não tem nenhum ser humano perfeito. Então ele também cometeu seus erros, teve algumas consequências ali, mas no geral ele foi um rei que agradou ao Senhor, e nós vamos entender aqui por que ele agradou ao Senhor. Vamos para a introdução. Os irmãos acompanhem. Introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então todos nós ansiamos pelo avivamento, né? Nós clamamos pelo avivamento, nós buscamos pelo avivamento. E aqui o que essa lição nos ensina, que uma das maneiras da gente experimentar o avivamento de Deus é a gente destruir todos os ídolos. Aqui está falando dos ídolos, né, do povo de Judá. Aqui dá o exemplo de ídolos externos, né, imagens, deuses pagãos ali. Mas nós sabemos também, irmãos, que nós podemos criar ídolos dentro de nós, ídolos dentro do nosso coração, né? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo. Então todos nós desejamos um avivamento. Então a maneira de experimentar o avivamento é destruir todos os ídolos internos que tem dentro de nós, né? Nós podemos fazer até nós mesmos de ídolos, né? Nossa própria vontade, nosso próprio entendimento, o nosso ego, nós podemos fazer de ídolo também.
Então tudo isso tem que ser destruído dentro de nós para que a gente experimente o verdadeiro avivamento que vem da parte do Senhor. Porque aquilo que estava ocupando o nosso coração, irmãos, nós vamos lançar fora, aí o Espírito Santo vai ter lugar para entrar, né? Porque o Espírito Santo não divide a casa com ninguém, né? O Espírito Santo, ele quer nos tomar por completo, tomar o nosso coração por completo, e ele não divide o nosso coração com ninguém. Então vamos lá. Tópico 1. Tópico 1, o justo reinado de Ezequias. Tópico 1, temos aqui 3 subtópicos e nós vamos aprender aqui que o reinado de Ezequias foi considerado um reinado justo. E aqui uma coisa interessante, irmãos, fala que foi um justo reinado, né? Porque Ezequias, ele foi um líder naquele tempo, foi um rei. Então, o que é liderança? Só para a gente relembrar. O que é liderança? Liderança é poder de influência. Quando o líder ele exerce uma boa influência sobre o povo, aí fatalmente o povo também, né, vai andar por caminhos retos, vai andar por caminhos abençoados. Mas quando o líder exerce uma má influência no povo, o povo vai se tornar parecido com aquele líder. Aqui nós podemos trazer para a nossa nação, né, que antes eram os reis, mas hoje em dia são os presidentes, senadores, deputados, né? Então, irmãos, trazendo para os nossos governantes também, se o governo trazer uma boa influência para o povo vai acabar também imitando aquilo ali. Mas quando os governantes trazem más influências também, isso revolta o povo, isso desanima o povo, aí o povo pensa, se todo mundo faz isso, se até os governantes não respeitam, por que eu vou respeitar também? Se nem os governantes respeitam as leis, por que eu vou respeitar também? Então isso aqui é dito na Bíblia, olha só o que é dito na Bíblia. Provérbios 29, versículo 2, coloca aí. Provérbios 29, versículo 2, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Ó. Quando os justos se engrandecem, tem uma tradução que eu gosto mais, que vai dizer assim, ó, quando o justo governa, né? Então aqui diz, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Por que muitas vezes será que o povo está gemendo, né? Então nós temos que orar, né, irmãos, para que Deus levante homens e mulheres para governar essa terra, segundo o coração de Deus, tementes ao Senhor. Agora olha só que interessante, diz assim, ó, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Não está dizendo que é a igreja que se alegra, né? Não somente a igreja, está dizendo todo o povo. Por quê? Porque aqui nós estamos trazendo um ensinamento para a igreja, mas nós temos que entender que ainda nós vivemos neste mundo, né? Jesus Cristo mesmo falou, Pai, eu não quero que os tires do mundo, mas que os livre de todo mal, porque eles estão no mundo ainda, eles estão no mundo, estão passando por este mundo, mas eles não são do mundo. Então não é a igreja, não é somente a igreja que se alegra, é todo o povo que se alegra quando o justo governa. Então veja que as consequências de um governo justo, irmãos, se espalham por toda a sociedade, não somente para a igreja. Mas quando o ímpio domina, o povo geme também. E aí trazendo para todas as lideranças, inclusive da igreja também, né, irmãos? Se forem líderes justos que fazem a vontade do Senhor, o povo também vai seguir o bom exemplo e aí vai ser uma igreja abençoada. Mas se for o ímpio, irmão, se for um falso profeta que estiver liderando a igreja, com certeza o povo vai gemer junto também. Então liderança é poder de influência e nós podemos influenciar tanto para o bem como influenciar para o mal também, né? Por isso nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Vamos aqui, subtópico 1. Subtópico 1, um rei reformista. Foi um rei que operou várias reformas ali. Diz assim, Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Então Deus, ele levanta lideranças para tomarem atitudes. As lideranças que Deus levanta, irmãos, é para as lideranças tomarem certas atitudes. Tem atitudes que têm que ser tomadas, né, para haver ali uma organização. Olha só o que a Bíblia fala lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Não pedi para o Pedro, né? Pedi, Pedro? Pedi, né? Tito, capítulo 1, versículo 5. Olha só que interessante que a Bíblia fala aqui, ó. Por esta causa, aqui é o apóstolo Paulo falando, né? Falando a Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, olha só para que as lideranças são levantadas. Tito era ali um futuro pastor, né, da igreja ali também. E essa carta foi endereçada a Tito.
Então foi o apóstolo Paulo que endereçou. Então para que Deus levanta a liderança? Ó, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, para tomar uma atitude, para organizar, para influenciar o povo ali a fazer a coisa certa, para influenciar o povo ali, né, a fazer a obra de Deus. Então a liderança tem essa responsabilidade. Quando nós falamos de liderança, os irmãos nunca pensam que é só o pastor aqui na frente. Todas as lideranças, né? Temos aqui líderes de mulheres, temos líderes de crianças, temos líderes de jovens, e com fé em Deus vamos ter o líder dos varões também. Então todas as lideranças, líder do grupo de louvor também, todas as lideranças têm este papel de colocar tudo em ordem. Então é uma responsabilidade, porque nós não podemos querer só os cargos da igreja, mas não querer os encargos, né? Porque juntamente com os cargos vêm os encargos também. E quanto mais é dado, mais é cobrado. A responsabilidade aumenta, a cobrança aumenta também. Esses dias eu estava meditando sobre o chamado do pregador. Irmão, sabe por que o chamado do pregador muitas vezes vem muita retaliação, às vezes é muita coisa para o chamado do pregador? Porque além de levar a palavra, né, além de levar a verdade, que é a palavra do Senhor, o pregador, ele se expõe muito mais. O pregador, ele está sempre pregando, né? Quem ensina também, os mestres, quem ensina a palavra do Senhor, está sempre pregando, está sempre ensinando, então ele se expõe muito mais. Uma coisa é a gente chegar na igreja, vir para a igreja, né, e ficar calado, nunca falar nada. Quando nós nunca falarmos nada na igreja, nós não vamos correr muitos riscos, não. Mas quando a gente prega muito, quando a gente começa a assumir o chamado de pregar, quando a gente começa a assumir o chamado de ensinar também, isso vai trazer muito mais exposição, nós vamos estar mais expostos. Aí vão aumentar as críticas, vão aumentar as cobranças, né? Vão aumentar também o quê? As pessoas vão nos observar muito mais. Porque tudo aquilo que a gente falar, tudo aquilo que a gente disser, as pessoas vão estar ali, né? Vendo se a nossa atitude está condizendo com aquilo. Então não é um chamado fácil, né? É muito mais difícil porque a gente tem que se expor muito mais. Mas isso é um chamado de Deus e ninguém pode correr. Todos que têm o chamado aqui da pregação não pode correr, né, irmãos? Porque é a vontade do Senhor. Mesmo se expondo mais, mesmo tendo mais cobranças, mais retaliações, mas isso aí faz parte do chamado também e nós não podemos correr por causa disso. Então vamos lá. Continuando aqui na revista. Esta aliança incluía uma reforma radical, né? Eu separei aqui também, eu sublinhei aqui também radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Então, irmãos, para nós termos também uma vida espiritual avivada, né, para a gente crescer espiritualmente, tem muitas atitudes que nós temos que tomar que tem que ser atitudes radicais. Aqui falou de uma atitude radical, uma decisão radical. Muitos de nós vamos precisar tomar essa decisão radical. Todos nós, na verdade, vamos precisar tomar uma decisão radical. Para servir a Deus, irmãos, é renúncia. É renúncia completa, é renúncia total. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, pode vir. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie, né? Tome a sua cruz. Cruz lembra o quê? Cruz lembra dor, né? Cruz lembra algo ali sofrido. Cruz lembra o sofrimento de Jesus. Então todos nós temos uma cruz para carregar. Nos lembra também do chamado, de uma missão que nós temos. A cruz representava ali o chamado de Jesus, representava a missão que Jesus tinha nessa terra. A nossa cruz representa isso também, o nosso chamado, a nossa missão. Então vai ter choro, vai ter peso, porque a cruz de Jesus teve um momento que estava tão pesado que ele até caiu, né? Então vai ter peso também, vai trazer, né, muito sofrimento também, porque a cruz simboliza sofrimento também. E simboliza também renúncia. Então tudo isso faz parte. Nós temos que estar cientes de tudo isso. Porque muitas vezes, né, as pessoas vêm para a presença de Deus achando que vai ser tudo mil maravilhas. Aí quando começa a aprovação ali, fala, eu que não quero isso para mim, né? E até desiste. Então nós temos que estar cientes que vai ter tudo isso. Mas depois da cruz vem a vitória, né? Jesus, ele passou pela cruz e tem o hino da harpa que diz, né? Levarei eu também a minha cruz até por uma coroa trocar. Então depois da cruz tem a coroa. Não tem como tomar posse da coroa se nós negarmos a nossa cruz, né? Rejeitarmos, abandonarmos a nossa cruz. Só vamos receber a coroa se nós carregarmos a nossa cruz até o fim. Então tudo isso faz parte do chamado, faz parte do processo, a renúncia também. Então nós falamos de uma decisão radical. E o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que se o nosso olho nos fizer pecar, aí o que nós temos que fazer? O que a palavra ensina? Quem lembra?
Se teu olho te fizer pecar, arranque-o e jogue fora, né? É melhor entrar nos céus só com o olho do que com os dois olhos, né, irem para o inferno. Agora, irmãos, e fala também na mão, né? Se tua mão direita faz pecar, arranque-a e jogue fora. É melhor entrar no céu só com a mão do que com as duas e ir para o inferno. Fala isso também, né? Agora, isso não é literal não, irmãos. Não está falando literal. Você pegar uma faca e... Porque se fosse literal, a igreja ia ser cheia de pessoas cegas e aleijadas, e mancas, né? Sem mãos. Ia estar sem seus dois olhos, sem as duas mãos. Então não é literal. Então o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Está querendo nos ensinar que nós temos que arrancar o mal pela raiz, né? É uma decisão radical. Muitas vezes nós ficamos adiando muito essa decisão. Às vezes Deus está nos cobrando ali uma área, ó, essa área aqui não dá mais, essa área aqui está te trazendo prejuízo, essa área está trazendo consequências ruins, e às vezes nós ficamos demorando muito para tomar essa decisão. Isso é perigoso por dois motivos. O primeiro motivo é que isso vai atrasando o chamado de Deus nas nossas vidas, vai atrasando o propósito de Deus nas nossas vidas e, consequentemente, vai atrasando também as bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Outro perigo muito grande que nós estamos aprendendo muito aqui é que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós vamos aí muitas vezes, né, irmãos, postergando, ou seja, adiando aquela renúncia que nós precisamos fazer, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E se o dia de amanhã Deus ali pedir a nossa alma e nós ainda estivermos ali presos em algum pecado, em alguma coisa que já era para a gente ter renunciado há muito tempo? Todos nós queremos novidade de vida, todos nós queremos mudança, mas muitas vezes a mudança que nós desejamos está naquela renúncia que nós não praticamos. Às vezes nós perguntamos, por que ainda não mudou? Porque a gente ainda não renunciou àquela área. Então nós vemos que quanto mais a gente ali adia a mudança em certa área, irmãos, parece que mais nossa vida fica travada assim, né? Às vezes destrava numa área, mas na outra ainda está travada. Então, muitas vezes vamos ter que tomar essa decisão radical. Ezequias, ele tomou uma decisão radical, ele começou a destruir tudo ali, ó, todos os altares pagãos, todos os ídolos ali, ele começou a destruir. E quando ele começou a destruir, o povo começou a crescer espiritualmente, como nós vamos acompanhar aqui, ó. Vamos acompanhar. Então diz, ó: o rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios e restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Trazendo para as nossas vidas, o rei mandou destruir os altares. É como eu falei, né? Destruir altares que nós temos muitas vezes dentro de nós. O rei também mandou reabrir as portas do templo. Hoje em dia nós sabemos que o templo somos nós, mas às vezes a porta dos nossos corações pode estar fechada ainda por algum motivo. Temos que reabrir o templo, né, para que o Espírito Santo entre e faça morada. Aqui fala que o rei também mandou restabelecer as ofertas e os sacrifícios. Nós sabemos, né, que além das ofertas financeiras, né, dízimos, ofertas, nós também podemos oferecer para Deus ofertas de louvor, ofertar a nossa vida, ofertar o nosso tempo, ofertar os nossos dons, ofertar o nosso talento. Aqui fala também de sacrifícios. Nós podemos fazer para Deus sacrifícios de louvor. Nós podemos também sacrificar um pouco do nosso tempo para o nosso Senhor. Olha só que coisa interessante. A Bíblia nos ensina a dizimar, e o dízimo é 10%. E se nós, irmãos, fôssemos fiéis na questão do dízimo, se nós fôssemos fiéis também no tempo, se nós fôssemos dizimar o nosso tempo para Deus, quanto que nós teríamos que dizimar todos os dias? O dia tem 24 horas. Então, quanto que nós teríamos que dizimar por dia para Deus, irmãos? Qual o tempo que nós poderíamos gastar com Deus, dando dízimo? Alguém me responde? 2 horas e 40 minutos. Se a gente fosse entregar o nosso dízimo para Deus, diário do nosso dia, todos os dias nós entregaríamos para Deus 2 horas e 40 minutos do nosso tempo, no mínimo, né? Então, com esse tempo nós poderíamos orar, ler a palavra, fazer a obra do Senhor. Eu creio que muitos aqui já fazem isso. Se a gente for juntar, né, o tempo que a gente passa com Deus, orando, lendo a palavra, ajudando alguém, porque a obra de Deus não é só dentro da igreja. Ajudando alguém no trabalho, ajudando alguém na escola, falando de Jesus, aconselhando um parente, aconselhando um familiar, tudo isso é obra de Deus. A obra de Deus não é só estar dentro da igreja. Todas as vezes que você faz o bem ao próximo, todas as vezes que você faz produtivo para a sua vida, para a sua família também, você está fazendo a obra de Deus. Então, se a gente quiser entregar o dízimo do nosso tempo todos os dias para Deus, nós vamos entregar 2 horas e 40 minutos do nosso dia, da nossa vida, para o Senhor, irmãos. Sacrifícios, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Aqui fala também
que Ezequias, ele mandou restituir os ofícios sacerdotais. Então, como nós falamos, né, trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor, tudo isso faz parte também. E ainda celebrar a Páscoa, o que nós podemos trazer para as nossas vidas. A Páscoa, naquele tempo, simbolizava, né, fazia o povo lembrar de quando Deus libertou o povo ali da escravidão do Egito, né? Quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, o povo comemorou ali a primeira Páscoa. Páscoa significa passagem. O povo passou ali da escravidão para a liberdade, passou da morte para a vida. Então, quando o rei Ezequias começou ali a restaurar tudo isso, o rei Ezequias começou de novo a comemorar a Páscoa. E a Páscoa é se lembrar do que Deus fez pelo povo. Veja que o povo estava até esquecendo, né, das maravilhas que Deus tinha feito, das obras de Deus, mas Ezequias fez o povo lembrar de novo. E trazendo para as nossas vidas é isso, irmãos, nós nunca podemos nos esquecer o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus ainda está fazendo nas nossas vidas. Nos lembrar que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrar do sacrifício de Jesus, nós estamos todos os dias celebrando essa Páscoa também, agradecendo ao nosso Senhor. Então tudo isso o rei Ezequias fez e o povo começou a crescer espiritualmente. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós podemos praticar todas essas coisas também, que vai ser bênção. Então, continuando aqui na lição, diz assim, ó: a despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então Ezequias se chegou ao Senhor, se aproximou cada vez mais do Senhor e ele não se apartou de após ele, ou seja, Ezequias não se afastou do Senhor, né, durante a vida dele, irmãos. Não largou do pé de Jesus, né? Agarrou ali e não largou mais. Então, é isso que nós temos que querer para as nossas vidas também. E aqui diz que Ezequias guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, ou seja, ele ali obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu às leis do Senhor, guardou no coração as leis de Deus, por isso ele foi um rei bastante abençoado e aprovado por Deus. Agora, irmãos, essa questão de guardar os mandamentos, nós fomos criados para isso, foi para isso que Deus nos criou, para a gente obedecer a palavra de Deus, para a gente obedecer à vontade de Deus, para a gente guardar os mandamentos de Deus nos nossos corações. Isso não significa, irmãos, que nós vamos conseguir ser perfeitos nessa terra, fazer tudo certinho, nunca errar. Não significa isso. Mas significa que nós vamos ter prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos trazer assim uma alegria no coração. Nós vamos gostar, irmãos, de aprender a palavra. Nós vamos guardar, igual Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus falando, ó, isso é bênção, isso não é bom, nós vamos ter prazer nisso aí. Nós não vamos ter raiva da palavra, né? Nós não vamos rejeitar a palavra, nós vamos ter prazer, nós vamos amar a palavra de Deus. Isso é guardar. Porque se a gente pensar que guardar é fazer tudo certo, nunca errar, nenhum de nós conseguimos guardar, né? Mas nós guardamos no coração. Fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quem não se lembra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7? O apóstolo Paulo ali, ele estava ali sofrendo, né? Sofrendo porque ele queria fazer o que era certo e não conseguia fazer o que era certo, errava muitas vezes. Aí ele falava assim, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por que isso acontece, né? A lei do pecado que habita em mim faz com que eu erre, faz com que eu peque, mas a lei do Espírito que habita em mim faz com que eu tenha prazer na lei do Senhor, que eu ame a lei do Senhor. Então essa é a batalha de todo crente. O crente ama a lei do Senhor, o crente ama a palavra do Senhor, o crente quer praticar, quer acertar, mas muitas vezes por causa das nossas limitações, nós erramos. E quando nós erramos, nós nos entristecemos, porque nós não gostamos de desagradar o nosso Senhor. Então isso é guardar no nosso coração. E foi para isso que Deus nos criou. Olha só, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, o que diz. Coloca aí, Pedro. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 e 14. Olha o que diz, aqui foi o sábio, né? O sábio que disse isso. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha o que é o dever de todo homem: guardar os mandamentos do Senhor. Versículo 14, Pedro. Versículo 14 vai dizer, ó, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então nada fica oculto aos olhos do Senhor, irmãos.
Deus, ele vai trazer à tona, né? Tudo aquilo que nós temos, muitas vezes escondido na nossa mente, escondido no nosso coração. Quer seja bom, quer seja mal, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então, nosso dever de cristão é esse: guardar os mandamentos do Senhor para não pecar contra Ele, né? Vamos errar? Vamos errar, mas se a gente tiver prazer na lei do Senhor, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar. Sobre essa questão de nada fica oculto aos olhos do Senhor, eu tenho aqui, né, uma experiência rapidinho para passar para os irmãos, é coisa rápida. Essa experiência é o seguinte: eu lembro que quando eu me converti ao Senhor, aí, irmãos, eu tinha um problema muito sério, e ainda tenho, ainda hoje um pouco, de não conseguir me lembrar das coisas. Minha memória é uma memória muito fraca, não conseguia me lembrar das coisas direito. Se alguém me pedir para lembrar de datas, né, essa questão de data, idade, eu passo até vergonha, porque eu não lembro. Às vezes eu esqueço a idade até dos meus filhos. Às vezes eu esqueço até o ano que meu filho nasceu. Se alguém me perguntar assim de uma vez: que ano que seu filho nasceu? Meu Deus, peraí. Memória, irmãos, questão de memória. Passei muito tempo, né, mexendo com bebidas, mexendo com drogas, e pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, isso aí vai acabando com os neurônios da pessoa, vai acabando com os neurônios e nossa memória vai ficando fraca. Certa vez eu contei também a história da jaca, né, que caiu na minha cabeça, os irmãos morreram de rir, e eu perdi a memória, irmão. Certa vez eu perdi a memória que eu não lembrava de nada. Não vou contar de novo não, senão os irmãos não vão nem parar de rir. Então, irmãos, eu perdi a memória uma vez, eu não me lembrava de nada. E aí, quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de decorar as coisas, de memorizar. E aí eu recebi uma promessa. Recebi uma promessa de um profeta de Deus, falou assim, ó: você vai pregar a palavra do Senhor. Eu te vejo pregando a palavra do Senhor. Eu falei: Senhor, e agora que eu não consigo nem lembrar das coisas direito? Porque quando eu vi um pregador citando assim as passagens de cabeça, né? O pregador citava ali a passagem e ainda citava o versículo. Falava ali o versículo e falava em qual passagem estava. Eu achava isso a coisa mais linda. Eu falava: nossa, eu queria ser assim. Eu queria conseguir fazer isso. Mas, irmãos, a memória... Aí certa vez eu fiz uma oração. Falei: Senhor, oração bem sincera, irmãos. Eu falei: Senhor, eu estudei, eu fiquei sabendo que quem mexe com muitas drogas, quem mexe com bebida, os neurônios acabam morrendo ali. Mas o Senhor é um Deus que ressuscita até os mortos. O Senhor é um Deus da restituição. Eu creio que o Senhor é poderoso e capaz de restituir todos esses neurônios que eu perdi. Eu orei desse jeito para Deus e falei: Senhor, eu quero ter memória, eu quero conseguir decorar a sua palavra, eu quero conseguir memorizar a sua palavra. Aí Deus me deu uma experiência. Certa vez eu estava indo numa livraria evangélica, aí eu vi numa camisa, né, uma camisa na livraria evangélica. Essa camisa estava assim, ó, HB 412. Eu não sabia o que era HB, né? Eu falei: o que é isso? HB 412. Eu falei: deve ser um versículo da Bíblia. E eu não sabia o que era HB, né? Aí eu: deve ser um versículo da Bíblia. Aí, irmãos, quando eu fui olhar lá na Bíblia, né, eu descobri que era Hebreus. Quando eu fui lá na Bíblia, aí realmente era Hebreus 4:12. E quando eu li ali aquele Hebreus 4:12, eu gostei tanto da palavra. Eu creio que foi o versículo assim, o primeiro versículo que eu mais gostei assim na Bíblia. Eu gostei tanto que eu quis memorizar. Eu falei: mas como é que eu vou memorizar com essa memória falha que eu tenho, irmão? Mas, irmãos, eu pedi para Deus, e quando vi que não, eu estava citando esse versículo. Certa vez eu fui pregar e falei: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Versículo 13: e não há criatura nenhuma encoberta diante delas, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar contas. Eu falei: Deus, eu consegui. Uma coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir, irmãos. Então, meus irmãos, sabe de uma coisa? O Deus que te chama é o Deus que te capacita também. Mas Ele quer ouvir a sua oração. Talvez você pense: Senhor, eu sou tão limitado, não sei fazer quase nada, queria fazer mais coisas na igreja e não consigo. Irmãos, não se preocupe com isso. Deus, Ele vai te capacitar para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Aquilo que Ele não chamou, Ele não vai capacitar, mas aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai te capacitar. E Deus é que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Se você quer fazer algo, se você tem algo que arde no seu coração, é porque Deus está te chamando para fazer isso. Porque o chamado quer dizer isso: chamado é uma chama, é algo que queima dentro do seu coração. Então, se você tem vontade de fazer isso, não tenha medo, só peça para Deus que Ele vai capacitar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nosso Deus é maravilhoso. Vamos lá. Continuando aqui. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes,
demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Olha mais características que fez o rei Ezequias ser um rei abençoado. Ele tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus. É isso que Deus procura, um coração disposto a fazer a vontade dele. Lembra de Isaías? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, ele estava procurando alguém ali, ó, tem que pregar para aquele povo, a minha obra tem que ser feita. Aí Deus fez uma pergunta: a quem enviarei? A Isaías, ó, olha eu aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Coração disposto a fazer a vontade do Senhor, né? Ele se apresentou, e Deus, ele usa quem se apresenta, irmãos, para fazer a vontade, né? Então, Ezequias, ele tinha um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Ele reuniu todos os levitas, sacerdotes, né? E lideranças. Então, ele tinha o poder também de unir o povo. A liderança tem que buscar essa sabedoria de Deus, né? Nós temos que ter a sabedoria para unir, né? Não para desunir. Às vezes, por falta de sabedoria, se a gente errar, a gente pode até desunir no lugar de unir. Então, nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, sempre essa sabedoria para a gente estar unindo o povo. O rei Ezequias, ele uniu o povo, mas ele uniu para um propósito, para que o povo reconhecesse o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Que conclusão nós podemos tirar também? Que Deus, ele levanta líderes. Os irmãos estão observando que Deus não levantava só profetas, ele levantava reis também, liderança. Então, Deus, ele levanta líderes, irmãos, não é para alisar, né? Não é para passar a mão na cabeça, nos pecados, não. Deus, ele levanta líderes, irmãos, para levar o povo ao arrependimento. É claro que o arrependimento tem que começar do próprio líder, né? E aí, Deus, ele levanta o líder para fazer com que o povo reconheça o nosso verdadeiro estado pecaminoso que nós temos quando nós estamos afastados do Senhor. Ele levantou esse rei com muita sabedoria, fez o povo reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso, fez o povo enxergar o estado pecaminoso que o povo estava ali. Então, essa é a função da liderança que Deus levanta também nessa terra, trazer o povo a abrir os olhos espirituais também. Então, Ezequias, ele conseguiu ali unir o povo, e aqui no finalzinho vai dizer que ele tinha um coração quebrantado e por isso foi um reformista. Então, uma das maneiras, né, de a gente chegar, pregar, ensinar e fazer com que o povo verdadeiramente se reconheça que precisa de Deus, é a gente ter um coração quebrantado também. Porque se a gente não tiver um coração quebrantado, aquilo que a gente fala não vai ter efeito, né? Não vai ter efeito na vida das pessoas também. Então, todas essas características o rei Ezequias, ele tinha, e por isso ele conseguiu ali fazer com que o povo crescesse espiritualmente e experimentasse um verdadeiro avivamento. Então, Deus, ele levantava lideranças para corrigir, para disciplinar e para ensinar. É justamente isso que nós estamos aprendendo na lição desse trimestre, ó. Eu estou voltando aqui na capa da revista, diz assim, ó: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, é correções e ensinamento. Então, Deus, ele sempre usou homens e mulheres que ele levantou para quê? Para corrigir algo que estava errado, né? Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina muito sobre a importância da correção. E muitas vezes nós podemos encontrar dificuldades em aceitar a correção. A própria Bíblia trata desse assunto. Olha só o que diz lá em Hebreus, nós vamos ler aqui agora. Hebreus capítulo 6, versículo 5 ao 10. Pode colocar, Pedro. Enquanto o Pedro coloca, quero também mandar um alô, né, para Alice Vogado, nosso irmão Daxon, nosso irmão Bruno Bispo, nosso irmão Rodrigo Afonso, todos os irmãos que passarem por essa live, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Então, Hebreus, irmãos, vamos ler aqui até o versículo 12, que aqui fala sobre correção, sobre disciplina. Olha só o que fala. Tá errado, Pedro. Eu falei 6, é Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Acho que eu passei a referência errada para o Pedro ali, mas nós já vamos achar. Os irmãos podem anotar aí também, procurar aí na Bíblia também. Capítulo 6. Começa do 5. Mas o Pedro vai colocar ali também. Hebreus 12, capítulo 5. Versículo 5. Hebreus 12, versículo 5. Olha só, irmãos, vamos ler aqui, acompanhar junto. Diz assim, ó: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu,
Não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Desmaia aí no sentido de desfalecer, né? De desanimar. Porque às vezes nós somos corrigidos e a gente desanima, né? Ah, não queria ouvir essa palavra. Desanima. Aqui está falando para a gente não desanimar quando nós formos repreendidos. Versículo 6, Pedro. Porque o Senhor corrige o que ama. Aí, irmãos, nós podemos trazer para as nossas vidas, né? Se a gente for pensar bem, nós vamos pensar o seguinte: por que muitas vezes eu fico triste quando eu sou corrigido? Era para mim ficar alegre, né? Era para mim ficar feliz, porque a Bíblia fala que Deus, ele corrige a quem ama. Então, se Deus está me corrigindo, isso significa que ele me ama. Se ele não me corrigisse, é porque ele não me amava. É igual os pais, né? Por que pais corrigem o filho? Corrige porque ama. Irmãos, quem não nos corrige, não nos ama. Se a pessoa nos vê no erro ali, né? No pecado, não falar nada, é porque não ama a gente não, tá, né? Não tá, tô nem pra ele não, né? Ele vai sofrer as consequências, ele que se dane pra lá, é porque a pessoa não ama. Aquele que ama, irmãos, mesmo que muitas vezes ali vai chatear, vai magoar, mas aquele que ama, corrige. E vamos falar a verdade, irmãos, a correção, muitas vezes quando nós recebemos, né? A correção na hora, vai lá, rapaz, mas como é que pode um negócio desse, né? Todo ser humano tem essa tendência de não gostar da correção. Sabe por quê? Vamos explicar por quê. Porque eu estudando sobre isso, quando o pecado entrou no mundo, uma das coisas que entrou, uma das consequências que entrou quando o pecado entrou no mundo, um dos defeitos do ser humano, vamos pôr assim, né? Uma das sequelas do pecado, porque o pecado é uma doença. Doença tem as suas sequelas. Então, uma sequela do pecado que entrou no mundo é o quê? O orgulho. Uma das características do pecado é trazer o orgulho para dentro do coração do ser humano. Por que nós não aceitamos a correção? Porque muitas vezes nosso coração está orgulhoso. Porque o nosso coração é orgulhoso ainda. Porque se a gente for humilde, nós vamos aceitar a correção, irmãos. Então tudo isso é o quê? O problema do orgulho. Por isso que a Bíblia fala, né? Que os humilhados é que serão exaltados. Mas aquele que se exaltar será humilhado. Então no lugar da gente rebater, no lugar da gente, né, não querer receber, irmãos, a melhor coisa que a gente faz é receber com humildade. Porque Deus, ele nos ama e ele quer nos dar a vitória. Então às vezes é por causa disso. E passa, Pedro, pode passar. Então Deus, ele... Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então Deus, além de corrigir, às vezes açoite é o quê, né? Não é que Deus vai nos bater, né, irmãos? Mas açoite é um castigo ali mais doloroso, né? Deus, ele vai permitir muitas vezes a gente passar por um castigo mais doloroso se a gente não quiser ouvir. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Se a gente suporta a correção, Deus nos trata como filhos. Então olha a importância de suportar, né? Porque se suportar, Deus vai nos tratar como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Todo pai corrige seu filho, né? Os pais que não corrigem, vê que não dá certo. A criança cresce rebelde, se rebelando, e quando vê que não, o pai perdeu o controle da criança, se não corrigir, né? Como eu estava dizendo, irmãos, muitas vezes nós pensamos que o nosso problema é externo. Às vezes quando recebemos alguma correção, alguma palavra de exortação, aí nós começamos a procurar problema em todo lugar. E às vezes nós não procuramos o problema no lugar certo, que o problema é dentro de nós. Às vezes nós procuramos o problema externamente, mas quando nós vamos ver, analisar, nos examinar, o problema está dentro de nós. Sabe o que diz lá em Marcos 7:21? Vai dizer o seguinte, que não é o que sai do homem, não é o que entra no homem que contamina o homem. É o que sai que contamina. Porque o que entra, né? Deu até o exemplo ali daquilo que a gente ingere. Aquilo que a gente ingere, depois a gente lança fora de novo, né? Mas o problema é o que sai do homem. Aí depois ele vai falar, porque do interior do coração do homem é que estão ali os adultérios, é que está a inveja, é que está os ciúmes, é que estão os maus pensamentos, é que está o orgulho. Tudo isso sai de dentro do homem e contamina todo o homem. Ou seja, por causa do pecado, o nosso coração ficou contaminado. Então, às vezes nós vamos procurar o problema fora, mas o problema está aí dentro. E quando nós reconhecemos que o problema está dentro, aí nós conseguimos reconhecer, né? Aí nós conseguimos ali, falhou a memória, nós conseguimos, meu Deus do céu, identificar. Às vezes dá uns brancos, né? Aí nós conseguimos identificar aonde está o problema. Às vezes ficamos procurando fora, mas está dentro. Aí quando nós identificamos aonde está o problema, aí nós vamos admitir para Deus, e aí Deus vai trabalhar na área certa, né? Então a Bíblia fala que aquilo que sai do homem é que contamina. Porque, irmãos, se a gente for observar bem, a gente come as nossas próprias palavras. Sabia que a gente come as nossas próprias palavras?
Tudo aquilo que a gente fala contamina, irmãos. Quando nós estamos reclamando, se a gente passar o dia todo reclamando, mas minha vida não presta, mas isso e aquilo, mas esse problema, mas aquilo outro. Se a gente ficar sempre reclamando, quando vê que não, a gente volta a ingerir aquilo. A gente fala, a gente mesmo ouve, e aquilo nos contamina. Então nós podemos comer as nossas próprias palavras, né? Agora, se a gente passar o dia todo abençoando, adorando a Deus, agradecendo a Deus, meus irmãos, tudo isso nós vamos nos alimentar daquilo também. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas se a gente quiser encher os nossos corações também de coisas boas, nós vamos profetizar coisas boas nas nossas vidas. Então note que o problema não é externo, o problema é interno. E quando nós admitimos, aí sim nós somos curados por Deus. Então, continuando, versículo 8. Diz assim, Hebreus 12, versículo 8. Coloca aí, Pedro. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe o que está dizendo? Está dizendo que quando a gente suporta a correção de Deus, aí nós somos tratados como filhos. Mas quando a gente não suporta, quando a gente se rebela, né, não quer saber da correção, aí nós somos tratados como bastardos. E o que é bastardo? Bastardo é um filho ilegítimo. Não é um filho verdadeiro, é um filho ali ilegítimo. É o filho bastardo. Então se a gente rejeitar, se a gente rebelar, Deus nem trata a gente como filho, né? Trata a gente como um rebelde. E nós vemos que se a gente for olhar também para as nossas vidas, isso pode acontecer até com nós mesmos, né? Se a gente passar a nossa vida toda corrigindo o filho, corrigindo, mas o filho se rebelar de tal maneira que você até larga para lá. Nem quero mais considerar como filho, não, nunca me ouve, né? Esses dias eu estava vendo o testemunho de uma mãe, né? Essa mãe amava o filho, né? Corrigia, amava e tudo, mas até essa mãe já tinha desistido de lutar com esse filho. Falou, não, o melhor caminho para ele mesmo é ir para a cadeia mesmo. Pedindo para os policiais, não prende ele, ninguém aguenta ele não. Já estava desistindo do filho, né, irmãos? Porque o filho tão rebelde. Então, ela não estava nem ali mais tendo esse sentimento, tratando mais, né, como filho ali, de tão rebelde que ele estava. E chegou a esse ponto aí de até pedir que o filho fosse preso. Então, se nós recebemos a correção, somos tratados como filhos. Se não recebemos, somos tratados como bastardos e não filhos. Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Os reverenciamos, né? Nós os reverenciamos. Então, olha só, irmãos. Nossos pais, quando nos corrigem, muitos de nós, né? Quando o filho não é muito rebelde. Então, mesmo nossos pais, quando nós amamos nosso pai, quando eles nos corrigem, nós respeitamos ele, né? Reverenciar quer dizer o quê? Respeitar. Nós respeitamos. Então, se nós respeitamos nossos pais terrenos, por que não vamos respeitar a Deus quando nos corrige, né? Então, diz assim, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós respeitamos nossos pais quando eles nos corrigem, por que nós não vamos respeitar muito mais o nosso Pai que está nos céus, né? Versículo 10, Pedro, para terminar, diz assim, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então a correção de Deus, através da correção de Deus, é que nós vamos conseguir também sermos aperfeiçoados na santidade. Então, se formos rebeldes, né? Se rejeitarmos a palavra, se rejeitarmos a correção, isso fatalmente vai fazer também a gente até mesmo perder a nossa salvação, porque a correção é que nos aperfeiçoa e que nos traz a santidade também. Então, olha a importância da correção. Nós estamos gastando tempo maior nesse primeiro tópico, porque os outros tópicos são rapidinhos, são só 2 tópicos cada um, né? E vai ser rápido. Então nós estamos gastando mais nesse, porque eu senti a necessidade de gastar mais nesse, e isso é muito importante. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui, sair daqui hoje, né? Aprender a agradecer pela correção, porque nós somos filhos e Deus nos ama, e nós vamos... E eu sei que muitas vezes, a Bíblia até fala, né, que no momento a correção ela traz tristeza no primeiro momento, mas depois traz frutos de justiça. Então, mesmo que a gente tristeça na hora, mas mais na frente nós vamos agradecer a Deus por ter nos corrigido e usado pessoas também para nos corrigir. Vamos lá, subtópico 2, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. Olha, irmãos, eles retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. O que nós temos que fazer nas nossas vidas também? Nós somos o templo, né? Então nós temos que retirar
e jogar fora todas as coisas impuras que ainda estão dentro de nós, para a gente realmente receber esse avivamento também. E aqui diz: e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29 e versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto, nada ficou de fora. Então a purificação ela foi completa, irmãos. Para nós experimentarmos o verdadeiro avivamento, irmãos, nós temos que buscar realmente essa purificação completa. Como eu disse, não significa ser perfeito nessa terra que nós não somos. Mas quanto mais nós buscarmos, né, se dedicarmos e santificarmos ao Senhor, mais nós vamos experimentar de Deus nessa terra. Agora vamos para o subtópico 3, amém? Se os irmãos quiserem, viu, irmãos, fazer alguma pergunta, comentar também, fique à vontade em nome de Jesus, senão eu vou falar do começo ao fim. Em nome de Jesus. Vamos lá, subtópico 3. A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Só uma pausazinha aqui também. Ezequias, ele convocou os maiorais para estarem na casa do Senhor. As lideranças, né? Para fazer parte ali da casa do Senhor. Então, nós podemos dizer que Ezequias chamou o povo para a igreja. Ezequias também, além de promover tudo isso, chamou o povo para a igreja. Porque, irmãos, não é que a casa do Senhor, não é que a igreja significa que a igreja é a casa do Senhor. Na verdade, quando a Bíblia usa a expressão a casa do Senhor, significa pertencer à família de Deus, né? Casa do Senhor significa a presença de Deus, pertencer à família do Senhor, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas significa fazer parte da família. Fazer parte da casa do Senhor significa fazer parte da família de Deus. Mas hoje, trazendo também para o nosso contexto atual, significa também que ele chamou pessoas também para cultuar, para adorar a Deus. É o que nós devemos fazer também nos dias de hoje. Além de pregar, além de aconselhar, além de levar a palavra de Deus a toda criatura, nós temos que estar convidando as pessoas, porque a igreja local é uma bênção do Senhor. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas, irmãos, mas não querem vir cultuar, não querem vir para a casa de Deus, né? Mas querem as bênçãos. Minha esposa está tendo experiência assim. Minha esposa está aconselhando uma vida aí muito, né? Está sempre conversando, falando. Mas minha esposa percebeu que ela quer o tempo todo as bênçãos, quer ser abençoada, mas até agora, irmãos, não quer vir para a casa do Senhor, né? Coloca um monte de dificuldade. Então, nosso papel também é ensinar a importância de estar na casa do Senhor para viver uma vida abençoada. Então, a importância de estar na casa do Senhor, irmãos. Certa vez o salmista Davi, tem uns salmos muito bonitos, Salmos 27, ele desejou uma coisa ali. De tantas coisas que ele podia desejar, ele considerou ali uma mais importante de todas. E a mais importante de todas, nós vamos ler aqui agora. Coloca aí, Pedro. Salmos 27, versículo 4 e 5. Coloca aí. Salmos 27, versículo 4 e versículo 5. Olha só. Eu acho muito bonito esses salmos. Olha o que diz. Uma coisa pedi ao Senhor. Aí significa que ele pediu só uma coisa? Não, ele está querendo dizer o seguinte. De tantas coisas que eu peço ao Senhor, uma eu considero mais importante. Olha só. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então já nos ensina outra coisa, né? Não é só pedir, é buscar também. Não adianta só pedir, Deus me dá. Não, temos que buscar. A Bíblia fala, todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que busca encontra, né? Então temos que buscar também. E o que é que ele pediu? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então o salmista estava falando, ó, uma coisa pedirei ao Senhor e também a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. Aí eu fico imaginando, o salmista queria estar todos os dias na presença de Deus. Ele estava falando isso, Senhor, eu quero estar na sua presença todos os dias eu quero estar na sua presença. Aí eu imagino Deus perguntando para ele, para que, meu filho, você quer estar na minha presença todos os dias? Aí o salmista, para me ficar babando, vendo a sua beleza. Eu imagino o salmista ali babando na beleza de Deus, né? Admirando Deus. Eu imagino Marta e Maria, irmãos, quando Jesus foi ali se encontrar com ela, né? Com elas. Marta estava na cozinha e Maria estava aos pés de Jesus. Marta estava ali, ansiosa, atarefada, né? Angustiada, com tanto serviço para fazer, tanta louça para lavar, ela estava ali angustiada. E Maria? Maria estava aos pés de Jesus. Eu imagino que Maria estava ali babando, falando, nossa, como que o meu Jesus é lindo. Como que é lindo Jesus. Nossa, como que ele é sábio. Como é bom as palavras dele. Como é bom ouvir a voz dele, né? Como é bom sentir o cheiro de Jesus. É isso que nós devemos ansiar, irmãos. O salmista estava ansiando isso, ó, para contemplar a sua formosura.
para me ver como o Senhor é lindo. Por isso que eu quero estar na sua presença todos os dias, e inquirir, ou seja, e aprender no seu tempo, aprender os ensinamentos de Deus. Isso é uma coisa que tem que incendiar os nossos corações. Porque, irmãos, é igual eu falo, igreja tem muitos desafios. Muitas vezes nós estamos passando tantas coisas, né, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, às vezes na igreja também, que corre o risco de muitas vezes a gente vir para a igreja sem vontade, né? Vem sem vontade, às vezes vem triste, às vezes vem desanimado. Mas, meus irmãos, nós temos que pedir para Deus, porque o salmista falou, uma coisa eu vou pedir. Se nós estivermos nesses momentos assim, quando nós estivermos nesse momento, vamos pedir para Deus. Senhor, eu quero estar na sua casa todos os dias, quero adorar, quero estar junto com os irmãos, quero glorificar, quero contemplar a sua belezura e aprender no seu tempo, porque aqui nós estamos para aprender. Agora, por que, irmãos? Por que nós devemos desejar isso? Sabe por quê? Olha o que diz aqui no versículo 5. Ó. Olha só o propósito de estar na casa do Senhor todos os dias. Olha o propósito, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Por isso nós devemos desejar, porque Deus ele vai firmar os nossos pés, irmãos. E no dia da adversidade, no dia, Tawane, que tiver aquela luta, que você pensar, agora eu vou morrer. Já enfrentou aquela luta e falou, agora eu não sei se eu aguento. Mas no dia que aparecer aquela luta, olha o que Deus vai fazer. Ele te esconderá no seu pavilhão. Ele vai te proteger. E aqui diz, ó, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Quando seus inimigos se levantarem contra você, Tawane, Deus ele vai te esconder, ó, debaixo das asas dele. Ninguém vai te tocar, porque você vai desejar estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. A Tawane e todos nós, irmãos, em nome de Jesus. E ele vai firmar os nossos passos. É por isso que nós temos que desejar estar na presença do Senhor. Então vamos lá, continuando aqui. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi neste momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Isso é muito lindo, irmãos. Ó, uma nação inteira, já pensou? Já pensou a nação inteira se prostrando e adorando ao Senhor? Que coisa mais linda, né, que foi esse avivamento. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento. Olha, além de Ezequias trazer esse avivamento para a tribo do sul, até a tribo do norte também foi alcançada. Até a tribo do norte começou a se unir ali, irmãos, para adorar o Senhor. Então veja que é algo contagiante. A adoração ao Senhor é algo contagiante, irmãos, que contagia. Hoje em dia, com tanta divisão, né? Às vezes até as igrejas estão se dividindo aí, estão aí disputando umas com as outras, né? Falando mal umas das outras. Mas a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é que todos se unem, irmãos, num só propósito, que é adorar o Senhor. Então diz aqui, ó, além de... Já li, né? Aqui diz, houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois de Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Então note que onde há adoração, há cura e santificação também. Aonde há adoração, há cura e santificação. Eu creio, irmãos, que depois desse dia de hoje nós vamos estar... Como nós aprendemos isso, nós vamos buscar muito mais de Deus. Senhor, quero buscar mais união, quero buscar mais amor, quero buscar mais sabedoria, quero buscar aceitar sim as correções, a disciplina, quero buscar a santificação para que eu possa experimentar a verdadeira cura que eu preciso na minha vida. E a cura vem através da adoração, meus irmãos. Aqui diz, depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo, a convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, a adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais, meus irmãos. Então o povo ficou tão contagiado que chegou lá quebrando todas as estátuas. Já pensou, irmãos, nós estar com essa sabedoria toda, com toda essa autoridade, com toda essa unção espiritual, chegar na nossa família, pregar a palavra, orar pela cura da nossa família sair quebrando tudo, quebrar as estátuas dos ídolos, né? Sair jogando as porcarias fora, né? Que muitas vezes deste mundão. Já pensou, irmãos? Deus ele pode nos dar essa autoridade. É só a gente pedir, é só a gente buscar. É fácil? Não é fácil, não. Exige muita disciplina, exige muita fidelidade a Deus, exige muita santidade.
Às vezes a pessoa acha que santidade é só para ficar bonitinho, né? É só para ser mais bonito. Não, irmãos. Santidade é para nos dar autoridade. A Bíblia fala, tem um provérbio que fala assim, ó: seja sempre brancas as suas vestes e nunca falte óleo na sua cabeça. Ou seja, né? Vestes brancas simboliza o quê? Santidade. E óleo na cabeça simboliza o quê? Unção, poder, autoridade. Então, quanto mais santidade, mais autoridade nós vamos ter. Por que muitas vezes nossa pregação não faz efeito? Por que muitas vezes a nossa oração não faz efeito, irmãos? Pode ter algum pecado ali que está desagradando ao Senhor. Aí não tem autoridade. Muitas vezes até podemos passar até vergonha. Vamos querer expulsar um demônio ali, o demônio pode até falar: você vai querer me expulsar? Né, irmãos? Então corremos o risco de acontecer isso. Não é que o demônio tem autoridade, não é isso. É nós que estamos dando brecha. Aí nós perdemos a autoridade. Então quanto mais santificação, mais Deus vai nos dar autoridade. E nós vamos ter poder para profetizar, colocar as mãos na cabeça e haver cura. Eu lembro, né? Quando eu era novo convertido, a gente buscava tanto. Eu estava lembrando com a missionária Tereza, nossa esposa. Nossa esposa. Eu estava lembrando com a missionária Tereza, né? E minha esposa. Quando a gente era novo convertido na primeira igreja, irmãos. Teve um tempo que a gente estava na igreja de domingo a domingo. Aí às vezes nós reclamamos hoje em dia: mas pastor, domingo a domingo. Irmãos, mas foi o tempo que nós mais experimentamos o poder de Deus. Era domingo a domingo na igreja. Quando era no dia de sábado, a gente ia para o culto nos lares. Depois do culto nos lares, a gente ia lá para o Monte dos Milagres no Gama, buscar poder. A gente saía do monte lá mais ou menos 1 hora e meia, buscar poder. Às vezes no domingo ainda tinha alguma tarefa para fazer, ensaio de varões, tinha alguma coisa. Tava uma vida assim, desequilibrada? Irmãos, no nosso olhar estava desequilibrada, mas que tinha poder de Deus, tinha poder, né? A gente estava buscando muito, mas foi o tempo que nós mais experimentamos. Expulsar demônio, orar e as pessoas serem curadas, revelação, visão noturna. Então quando a gente vai cansando, às vezes nós vamos cansando, não parando de buscar, mas quanto mais nós buscamos, mais nós experimentamos de Deus, irmãos. É claro, né? Isso não significa que não devemos ter uma vida equilibrada. Devemos ter uma vida equilibrada, né? Tempo para a família, tempo para o trabalho, há tempo para todas as coisas. Mas eu creio que todo novo convertido tem que ter essa experiência. Todo novo convertido tem que ter essa experiência para experimentar que Deus é real. Certa vez eu falei, né? Eu era novo convertido, não tinha tanta fé assim. Falei: Deus, se o Senhor é real, se manifeste na minha vida. Se o Senhor é real mesmo, me dê uma experiência sobrenatural. Aí uma missionária orou por mim. Essa missionária, ela orava, profetizava e desmaiava. A missionária Teresa também lembra dela. Ela orava e desmaiava, irmãos. Aí certa vez eu pedi para Deus usar ela para mim, né? A missionária estava lá desmaiada, abriu o olho. Quando abriu o olho, já apontou para mim assim. Aí levaram ela até mim, né? Aí ela começou a orar em mim e falou: você pediu uma experiência com Deus? Deus vai te dar uma experiência. Desce 7 dias em oração e jejum, que no último dia Deus vai te dar uma experiência. Irmãos, eu desci 7 dias em jejum e oração de madrugada. Aí quando foi no último dia, irmãos, eu tive uma experiência sobrenatural. Deus me deu uma revelação, tudo que Deus mostrou aconteceu. Só que eu não estava me lembrando disso, não. Não estava me lembrando que Deus tinha usado ela, né? Mas quando foi no último dia, Deus me deu essa revelação. Ele me deu uma revelação. Eu sonhei com algo e minha esposa sonhou com a mesma coisa. A mesma revelação. Deus me deu o sonho e no mesmo tempo deu para minha esposa. Um completando o outro. Aí no mesmo dia aconteceu tudo que Deus tinha nos mostrado. Aí eu lembrei: nossa, Deus falou que no último dia ia me dar ali uma experiência sobrenatural. Aí Deus se revelou real na minha vida, irmãos. Então quando nós buscamos mesmo, e a igreja tem que voltar a buscar, né? Buscar mais, porque nós estamos vivendo tantas dificuldades que às vezes nós deixamos de buscar mais. Mas temos que buscar, irmãos, porque Deus ele ainda está aí, né? Para nos dar poder, autoridade e experiências sobrenaturais. Então vamos lá, tópico 2. E esses 2 últimos tópicos aqui nós vamos terminar em cima da hora em nome de Jesus. Tópico 2. Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Então, irmão, só para a gente entender o que estava acontecendo,
Senaqueribe já tinha feito ali o povo de Israel cativo, né? E agora ele queria fazer cativo o povo de Judá. Então ele começou ali a pronunciar, né, irmãos, difamação. Começou ali a intimidar. Começou ali a amedrontar o povo. Começou ali a difamar, a afrontar, ofender o povo de Deus. Só que ele não estava ofendendo só o povo de Deus. Ele não estava ofendendo só o rei. Ele estava ofendendo também o próprio Deus. E aí nós vamos aprender como que foi a reação do rei Ezequias. Subtópico 2. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Então note, irmãos, quando o rei se amedrontou, ficou ali com medo, né, que ele era ser humano também. Quando o rei se amedrontou ali, todo o povo também começou a ficar com medo. Olha a importância da liderança, irmãos. Se a liderança mostrar coragem, o povo também vai estar com coragem ali. Agora, se a liderança se acovardar, se a liderança ficar com medo, o povo também vai se acovardar, vai ficar com medo também, irmãos. Irmãos, aqui o pouco tempo que nós temos, né, de ministério, teve uma situação que nós passamos uma situação tão difícil, que chegou um momento assim que eu fiquei com medo de fraquejar. Eu fiquei com medo de fraquejar, irmão, tão difícil a situação foi. Mas aí eu pensei comigo, né, eu falei, rapaz, se eu fraquejar, os irmãos também vão fraquejar. Se eu me amedrontar neste momento, os irmãos também vão se amedrontar. Se eu me acovardar e falar até mesmo de fechar a igreja, os irmãos também vão tudo perder a fé, perder a coragem também. Então foi um momento que eu pedi muita força para Deus, né? É claro, os obreiros também nos ajudando, né? Minha esposa, os obreiros todos ajudando, nós unimos forças ali. As lideranças, né? Uniram forças, se levantaram em consagração, se levantaram em oração, se mostraram todos corajosos. Mas eu sei que o primeiro que tinha que mostrar coragem era eu, porque se eu fosse o primeiro a acovardar, todos iam se acovardar também. É igual quando nós estávamos na transição, né? Mudança de ministério. Quando nós estávamos mudando de ministério, irmãos, nós estávamos sem ministério, aí eu precisei de muita coragem. Para abrir um ministério tem que ter coragem. Eu busquei essa coragem em Deus. Agora, se eu não tivesse essa coragem, ninguém ia ter também não. Então a coragem tem que vir primeiro do líder. Mas quando o líder fraquejou aqui, ele se amedrontou, todo o povo começou a ficar com medo também, né? Porque o líder ali é a influência. Aí aqui vai dizer, ó, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixará o seu povo desamparado. Então, meus irmãos, não significa que se nós obedecemos a Deus, não significa que nada de ruim vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas isso significa, irmãos, que se nós obedecermos a Deus, a mão protetora de Deus nunca vai se afastar de todos nós. Duas referências aqui rapidinho. Hebreus 13, versículo 5. Coloca aí, Pedro. Hebreus 13, versículo 5. Nós vamos ler aqui rapidamente. Hebreus 13, 5. Olha o que diz. Eu quero ler só o finalzinho. Não vou ler o versículo todo, não. Só o finalzinho ali, ó. Diz: não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Promessa de Deus. E aonde estava escrita essa promessa no Antigo Testamento? Josué, capítulo 1, versículo 5. Coloca aí, Pedro. Josué, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Deus promete para todos nós. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então a promessa no Antigo Testamento é de Deus nunca nos deixar e nunca nos desamparar. Nunca nos deixar, irmãos, é a presença de Deus. Nunca desamparar, irmãos, é a proteção de Deus, né? O cuidado de Deus sobre todos nós. Então é isso que Deus promete para todos nós. Então o rei Senaqueribe ali ameaçou, difamou. No primeiro momento o rei ali ficou com medo, né? Se amedrontou ali. Mas o rei foi buscar o profeta de Deus. Sempre vai ter um profeta de Deus, irmãos, que nós podemos buscar, né? Para ter uma direção de Deus também. E aqui nós vamos aprender o que aconteceu. Como que o rei Ezequias venceu toda essa afronta. Tópico 3, para nós encerrarmos. Tópico 3 vai dizer, ó, a oração do rei e o livramento do Senhor. Subtópico 1, a oração confiante de Ezequias. Então note que a oração foi confiante. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Então, além de ele pronunciar, né, difamações, ofensas, ele mandou também cartas. Aí os irmãos memorizam essa parte aí, que é muito importante, ó. Ele mandou cartas para o rei Ezequias, né? A mensagem exigia a rendição de Jerusalém.
Mas o rei de Judá apresentou, olha só, irmãos, o detalhe importante, ó. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Irmão, sabe o que estava acontecendo aqui? Além do rei Senaqueribe, pronunciar ofensas, difamações, amedrontar ali o rei Senaqueribe também enviou cartas. Mas aí, irmãos, quando eu estava lendo isso, teve uma coisa que me chamou a atenção. Que quando o rei estava pronunciando ali ofensas, sabe o que o rei Ezequias fez? O rei não falou nada. Vai dizer que ele ficou em silêncio. E mandou todo o povo ficar em silêncio também. Então o rei ficou em silêncio e todo o povo ficou em silêncio também. E quando Senaqueribe mandou cartas também para o rei pegou aquelas cartas e apresentou diante do altar. A Bíblia vai dizer que ele apresentou diante do altar de Deus. Então isso pode trazer uma lição para as nossas vidas. Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas vai nos afrontar também, irmãos. Às vezes o inimigo das nossas almas vai nos afrontar, vai nos difamar, vai nos caluniar, vai nos ofender, vai querer nos amedrontar. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Às vezes nós começamos a rebater também, Porque o inimigo, ele usa pessoas também nessa terra, Então às vezes a pessoa fala algo ali que a gente não gosta, algo que ofende a gente começa a rebater. A gente começa a entrar no jogo do inimigo. Aí a pessoa fala algo, a gente quer se justificar, a gente quer falar. Irmãos, e na maioria das vezes não adianta nada, Na maioria das vezes não adianta nada, só piora o problema. O rei Ezequias, ele ficou calado. Ele pegou aquela causa, que era as cartas, e levou diante do altar. É isso que nós temos que fazer também, irmãos. Nós temos que aprender a fazer isso. Quando vinha a ofensa, quando vinha a calúnia, a difamação, nós temos que nos calar e pegar essa causa e levar diante de Deus. Porque muitas vezes nós tentamos resolver falando, muitas vezes tentamos resolver brigando, às vezes tentamos resolver nos justificando e não adianta de nada. A Bíblia fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então é Deus que nos justifica, irmãos. Então não podemos cair na afronta do inimigo. É isso que o inimigo quer das nossas vidas. E nós vamos aprendendo. Eu estudando isso aqui, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu não precisei desse ensinamento na minha vida. Então, meus irmãos, ele pegou aquela causa, levou diante de Deus. E ali ele orou. É isso que nós temos que fazer, pegar as nossas causas e levar para aquele que pode resolver e orar. E aqui no tópico 2, subtópico 2 para terminar, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então veja que Deus, ele ouviu a oração de Ezequias, E de uma só vez vai dizer que o anjo do Senhor matou 185.000 pessoas ali do exército, 185.000 homens do exército ali assírio. Então o rei Ezequias, ele fez isso. Ele não falou nada, ele levou as suas causas diante de Deus, ele se aquebrantou, ele agradeceu a Deus e ele reconheceu a soberania de Deus. E ele falou assim também, tá vendo, Senhor? Tá vendo essas afrontas aqui? Essas afrontas não foram contra mim, essas afrontas foram contra o Senhor. Porque o rei da Síria chegou até mesmo ao ponto de dizer assim, qual Deus que ficou de pé diante da Síria? Ele foi tão abusado que ele falou isso. Qual Deus que já ficou de pé diante da Síria? Olha que rei abusado, irmão. Aonde que Deus ia deixar uma ofensa dessa barata? Então, quando o rei Ezequias levou diante de Deus, ele respondeu. Então, irmãos, lá em 2 Crônicas 20, versículo 17, vai dizer isso, nessa peleja não tereis que pelejar. É Deus que peleja as nossas pelejas, Às vezes nós não vencemos ainda porque somos nós que tentamos resolver com a força do nosso braço ou às vezes com o nosso próprio entendimento e não dá certo. Lá em Êxodo 14:14 também
a palavra de Deus vai dizer assim, ó, eu pelejarei por vós e vós calareis. Eu lutarei por vós e vós calareis. Sabe, irmãos, e lendo tudo isso, eu aprendi com Deus. Eu falei, Senhor, e quantas vezes, né, nós deixamos de receber ali uma vitória? Quantas vezes nós deixamos ali de receber a vitória que vem da parte do Senhor porque nós falamos no momento errado? Ou às vezes falamos o que não deveríamos ter falado, né, irmãos? Então nessa lição nós vamos aprender. Nos calar no momento da afronta. Eu passei uma situação esses dias aqui mesmo na igreja, né? Situação que eu fui lá conversar. Aí quando eu fui conversar, irmãos, não adiantou muito não. Que eu fui conversar e piorou, foi tudo. Porque ali, né, o rapaz, os irmãos sabem aqui da situação, né, do rapaz lá na frente. O rapaz já estava nervoso. Aí quando eu cheguei lá para conversar com ele, eu também fiquei nervoso. Aí além de não resolver nada, aí ele ainda falou assim, ó, tá vendo aí, ó, sua ignorância? Aí o inimigo ainda achou ali uma oportunidade de me acusar, né? Então, meus irmãos, eu me lembrei disso. Eu falei, se naquele primeiro momento eu tivesse calado e levado, né, essa causa diante de Deus, aí Deus ia me dar a direção certa. Porque realmente depois Deus me deu a direção certa. Porque, irmãos, depois disso eu fiquei umas 2 noites sem dormir, pensando, falei, Senhor, como eu vou resolver isso? Porque realmente a gente se preocupa, irmãos, é muito difícil você chegar na igreja, ver a igreja, né, todos os irmãos tudo aqui, ver os visitantes, ver o grupo de louvor tudo para louvar e não poder fazer o culto. Realmente é algo assim que chateia muita gente, né? Mas eu aprendi muito com essa experiência e aprendi muito com essa lição. Falei, Senhor, eu quero, né, no momento certo, no momento que eu precisar de novo, colocar isso em prática na minha vida, porque é isso que o Senhor está me falando nesse dia de hoje. Então isso tocou muito no meu coração e espero que tenha tocado também no coração dos irmãos no momento da afronta. Então vamos lá para a conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Então muitas vezes, irmãos, vai vir sim o medo, muitas vezes vai vir sim a insegurança, mas se a gente tiver um coração sincero diante de Deus e um coração arrependido, Deus, ele ouve o coração arrependido e ele vai nos dar a vitória. Foi isso que essa lição nos ensinou nessa noite de hoje. Amém, meus irmãos? Então, quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, porque foi Deus que nos ensinou isso, né? Foi Deus que nos deu essa lição.